O Padre Filipe Diniz é diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Coimbra e desde 2017 é diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Mais recentemente, integra a coordenação do Comitê Organizador Diocesano, CODE, de Coimbra, que será o rosto da Diocese para a Jornada Mundial da Juventude de 2023. A Jornada Mundial da Juventude de 2023 está a ser organizada pelo Patriarcado de Lisboa, que instituiu o Comitê Organizador Local. Assim, o CODE de Coimbra é responsável por realizar a ligação com o COL e por dinamizar o período de preparação para a Jornada Mundial da Juventude de 2023. Em 2019, o Padre Filipe Diniz esteve na Jornada Mundial da Juventude no Panamá com um grupo de jovens portugueses. O que é que realça desta experiência e o que é que mais o marcou? Aquilo que eu realço desta experiência, primeiro de tudo, foi o sentido e a missão que portuguesa nesta jornada. Senti primeiro de tudo, este sentido de grupo, e o grupo como portugueses quando participámos nesta jornada. Isso foi um dos grandes desafios que senti, porque senti muito próximo os portugueses a viver esta Jornada Mundial da Juventude e a aceitar um pouco este convite que o Papa lançava na altura e do anúncio, não é? Porque aquilo que era o lema da jornada foi a anunciação e de facto se recebemos este anúncio, então sentimos também provocados para receber este anúncio de Deus para uma missão muito concreta. Claro que aquilo que me entusiasmou ainda mais, para além da preparação, porque foi uma preparação, tive que a preparar, tive que a viver, tive que organizar, tive que no momento depois viver, mas foi de facto muito importante para mim, até porque para mim foi a primeira vez que eu preparei uma Jornada Mundial da Juventude, ou uma viagem e o encontro lá para fora da Europa, e também foi a primeira vez que eu preparei a nível nacional, não é? como o rosto, o responsável da comitiva propriamente dita para esta jornada, e de facto foi muito importante ter esta noção portuguesa numa jornada. E sentir que os vários grupos, uns que se inscreveram pela Conferência Episcopal, outros grupos que se inscreveram por si, porque isso também é permitido, seja por congregações, seja por uns movimentos. E eu recordo-me perfeitamente, num dos dias que nós tivemos, foi o chamado Encontro dos Portugueses, foi interessante perceber ali a multidão portuguesa e na altura os portugueses foram, penso que na sua grande maioria, os grupos que estavam presentes neste encontro. Isso para mim foi uma grande alegria, porque muitas vezes as jornadas vão muitos grupos e às vezes nem sempre temos a noção de como é que os grupos estão a viver. E isso foi um bom momento. Primeiro, destacar então o sentido da união portuguesa. Segundo, a vivência propriamente dita da jornada. A participação de todos os jovens do mundo. Estamos a falar da zona da América Central, não foi assim uma jornada com um grande número de jovens, como as outras jornadas, claro, comparar com as jornadas anteriores, mas é interessante como é que o Papa escolhe um país, escolhe uma cidade na América Central. E é interessante perceber um pouco também este contexto deste país, concretamente. É um país pequeno, mas foi aí que ele escolheu. Não é? Não foi para as grandezas, não é que ele não tenha nada contra as grandezas, não é? Mas escolheu o lado pequeno e olhar para um país que por e simplesmente é um país que congrega, de um povo por e simplesmente congregador, alegre. Na sua organização foi muito interessante estar lá e viver todos estes pormenores de um povo que acolhe muito bem. E nesse sentido para mim foi muito importante. Em terceiro lugar foi um momento com o Papa, de receber uma notícia que hoje todos nós já sabemos, uma notícia que nos vai desafiar, uma notícia que agora é concreta, que é o anúncio, não só o anúncio, mas agora a concretização de uma Jornada Mundial da Juventude a acontecer em Lisboa, mas que vai envolver todos os jovens portugueses na sua preparação
e algo já ansiado, já se tinha ponderado aqui há uns tempos atrás, reza a história, mas agora de uma forma muito concreta estar aqui a vivê-la, não é? E é claro que até ao momento nós ainda não sabemos muito bem o que fazer, não é? Porque nós, como somos muito pragmáticos, este género latino da coisa, sentimos muitas coisas, mas depois sentimos-las quando nós estamos a fazer alguma coisa, não é? E para já penso que estamos a iniciar um caminho e acho que isso é importante. E acho que a jornada foi bom a receber aquele anúncio ali naquele grande palco, muito próximo do Papa, a receber esta notícia. E isso foi para mim muito importante. E claro, para os portugueses foi também brutal. Acho que adivinhaste qual seria a minha próxima pergunta, que era exatamente como foi receber a notícia de que a próxima jornada seria em Portugal. Primeiro, acho que dizê-lo ali faz outro sentido, dizer-vos isso. Porque ali naquele palco receber uma notícia daquelas e falar, porque estamos a falar em dizer que é em Portugal, que é em Lisboa, é perceber que todo o mundo ouve falar de um país, não é? E depois é o voto de confiança que se coloca naquele país, naquela cidade, ou neste caso, para termos a noção, quando se realiza uma jornada, habitualmente é escolhida uma diocese que propõe a sua candidatura, não é? Então, nesse sentido, percebermos que é uma diocese, mas nós já percebemos que isto é todo um país, não é? Não é só, pura e simplesmente, uma porção daquele povo que vai receber uma jornada, é uma preocupação de todo o país e por isso também esse sentido. Claro que ouvir ali aquela voz dizer, ok, próxima jornada, dizia lá o cardeal que tem a responsabilidade dos leigos e família, não é? Dizer isto, que é o dicastério, que tem esta responsabilidade, dizer dele, da voz dele, que é em Lisboa, ou que é em Portugal. Ele dizia primeiro que vai ser em Portugal, depois dizia mais concretamente em Lisboa. Isto acho que é uma coisa fantástica, não é? A alegria de perceber que falaram do nosso país. É certo que nós já sabíamos, alguns portugueses já sabiam, porque houve ali 2 dias antes, nós tivemos que andar a entregar uns bilhetezinhos, e então toda a gente começou a duvidar e a suspeitar da coisa. E pronto, mas é interessante que mesmo até aqui, acho que nós tivemos eu recordo-me que a maioria dos portugueses estiveram muito, souberam manter o segredo. Claro que não estamos a falar de um dia, 2, quando se começa a entregar e a perceber que nós vamos ficar neste local e que vamos ficar próximos do Papa. Claro que começa-se a tentar perceber porque é que nós fomos os escolhidos, não é? Não é normal quando se começa a olhar e se vê bandeiras portuguesas todas no mesmo local. Para quem já vive uma jornada, habitualmente está muito longe do Papa, sei lá, num campo, uma coisa assim à grande, e chegar ali de repente estar tão próximo do Papa, se calhar alguma coisa se passava, e ter a presença do Presidente da República, alguma coisa estava ali a acontecer. Mas é interessante que houve uma forma de estar e o lado secreto da coisa, não é? Claro que suspeitava, nunca saiu uma notícia, seja do que for. E isso é claro que, suspeitando, chegar ali e ouvir que afinal é mesmo, epá, é uma coisa interessante, é uma alegria enorme perceber que agora há uma grande missão, e essa é que eu acho que é uma grande missão. Que aí vai. Será? No penúltimo fim de semana de novembro, esteve no Vaticano com um grupo de jovens portugueses para receber os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Popoli Romani. Quais foram os momentos mais relevantes desta visita? Olha, eu costumo sublinhar primeiro, eu não começo pelo momento, gosto de olhar para as pessoas porque são as pessoas que levam esses momentos. A primeira delas é sublinhar o grupo, não é? Sublinhar o grupo porque esses foram a concretização de todos os momentos. É certo que
foram representantes das várias dioceses, foram escolhidos, ou coube à responsabilidade de cada diocese convidar o jovem que ia estar. Não estiveram todas as dioceses, também porque toda esta situação que nós tivemos a viver muitos ponderaram, mas foi interessante olhar para as pessoas que estiveram e sentirmos todos como grupo. E em segundo lugar, foi uma coisa que sentimos, é que todos falaram em nome dos portugueses, que nós sentimos todos os portugueses aqui presentes. E isso é uma coisa que me deixou, que dou muito relevo, porque é sinal, muitos não se conheciam, muitos dali, recordo-me que a Rita, que foi de Coimbra, não conhecia ninguém dos que estavam, e esta preocupação que ela, e isso também foi muito interessante, chegar ali e perceber que depois nos conhecemos e todos que trouxemos no nosso coração, o coração dos portugueses, porque é verdade que não era para ser assim. Este encontro era para acontecer em abril, era para acontecer antes da pandemia, claro, antes da pandemia. Nós não sabíamos que vinha uma pandemia, é verdade, mas eram para estavam cerca de 900 inscritos nesta peregrinação. Nós tratávamos isto como uma peregrinação e demos sempre o sentido de peregrinação, porque quem faz peregrinação são as pessoas que caminham, e caminhamos neste registro como uma oportunidade. Em segundo, os momentos que tivemos vários, claro. Tivemos um momento com o Papa, que é assim, aquele que nós podemos dizer que ali muito próximo com ele. Eu tive deram-me o privilégio de estar próximo dele, e isso é um homem que transmite muita confiança. Claro que, segundo, é porque ele acredita mesmo neste projeto e sabe perfeitamente que a jornada transforma o coração dos jovens e que os implica, e isso é um dos momentos que trago de uma forma muito significativa. Em segundo, esta passagem propriamente dos símbolos, a maneira como a comunicação foi passada para o exterior, nós não tivemos a noção, ou melhor, começámos a ter a noção depois. De facto, estar ali in loco ajuda imenso depois a perceber como é que isto passa para fora, e foi muito importante para os jovens que tiveram esta missão, o rosto e a alegria com que estavam, e nesse sentido acho que foi muito bom. Em terceiro lugar, nós tivemos um momento com o cardeal, o Dom José Tolentino, uma catequese que ele fez, e que ao fim e ao cabo nós já tínhamos feito esse convite antes, em abril, para ele estar connosco, e ele disponibilizar-se para isso. E acho que é a postura dele, os ensinamentos, a forma como ele nos transmite, a capacidade que ele tem de entusiasmar e de ser muito pragmático na forma como nos lança este desafio. E lançar um desafio de quem é português, lançar um desafio que acredita muito na juventude, e a forma como ele diz. Eu tive a oportunidade de falar com ele proximamente, enquanto estive lá, e ele dizia: pá, nós somos capazes, e vai exigir muito trabalho, mas acredito vivamente que isto vai ser muito, muito, muito bom, não só para nós portugueses, mas para todo o mundo, porque nós vamos viver uma jornada, claro, no contexto em que vamos estar a viver. Nós não sabemos o que é que será daqui a 3 anos, não sabemos o que é que será de 2023, mas acredito que aquilo que estamos a sentir agora, vão acontecer imensos momentos que nos vão transformar. Eu acho que as jornadas têm sempre este fenómeno de transformação interior, de acordo com os tempos que estamos a viver, com o tempo que estamos a viver, e é aí que isto acontece. Eu acredito que isso também passou muito, esta forma, este despertar, porque eu acho que é importante nós despertarmos para este contexto, e percebemos que há muita coisa para fazer, mas é preciso nós termos os pés muito bem assentes na terra e percebemos a nossa realidade, e percebemos que através dessa realidade nós caminharmos. Porque às vezes sonhar é muito fácil, faz-nos muito bem sonhar, é verdade, mas acredito que a jornada que tem que começar de alguma maneira, e começa desta forma. E nesse contexto eu senti muito isso, senti muito uma grande missão para já, não só nesta questão da preparação, porque eu vou trabalhar muito numa perspectiva de organização, é verdade,
vou trabalhar muito com as dioceses, por exemplo, vou trabalhar muito nestas parcerias e tudo isso que vai levar a uma preparação de uma jornada, mas acredito vivamente que quando estamos todos orientados, porque estamos todos felizes e queremos receber, e queremos fazer, e queremos acontecer, isso vai ser muito importante. E os estímulos vão deixar esta marca, porque os estímulos vão servir mesmo para isto. Os estímulos, a grande missão dos estímulos é entusiasmar as dioceses, entusiasmar o mundo, claro, os estímulos não vão passar por todo o mundo, não é? Por todos os países, era bom, mas vão passar para alguns contextos, e nesses contextos isto tem que deixar marca. Claro que no nosso país os estímulos, quando passarem pelas várias dioceses, vão ter que nos deixar uma grande marca, vão ter que nos entusiasmar. Agora, não é só quando os estímulos passarem na minha diocese, é preciso entusiasmar. E acreditem, quando vi a passagem dos estímulos, eu disse, agora é que é mesmo, agora não há volta a dar. E penso que isso será sempre um grande desafio, vai ser sempre uma constante, é reforçar e caminhar e percebermos que é preciso levantarmos, não é? Nossa grande missão, o verbo que nos vai preencher durante este tempo é o verbo levantar. E isso é muito importante, nós sempre temos que nos levantar. Se fomos chamados, não é por acaso, o anjo apareceu a Maria e diz, és a escrava do Senhor, lancei-te uma missão, agora levanta-te e vai passar essa notícia. E nós de facto somos isto, temos que ser mesmo isto. O que eu senti mesmo de facto naquela missão de acolher os estímulos é dizer, ok, agora não pode estar parado. E levanta-te e continua a fazer esse caminho e acredita neste caminho, porque eu acredito que Deus nos dá muitos sinais para este caminho. Este se calhar é um deles, não é? Que estamos a viver. E se nos dá este sinal, o que é que Ele nos quer lançar? É fazer uma leitura dos sinais desses tempos e certamente o Espírito Santo nos há de iluminar para perceber que caminho é que Mas, de forma mais concreta, o que é que nos pode ensinar esta cruz peregrina que há mais de 30 anos viaja o mundo nas mãos dos jovens e da mesma forma o que é que nos pode ensinar o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani? Tanto um símbolo como o outro são importantes para despertar. Eu gostava de utilizar este verbo despertar. Despertar para quem vive já a presença de Deus e a presença olhando para uma cruz. Nós, quando olhamos para uma cruz, olhamos para Cristo e percebemos que este Cristo que se entregou por nós. Olhamos para o rosto de Maria. Claro que este ícone veio depois, já numa outra jornada, já vem a partir de 2000, enquanto que o ícone, a cruz, começou em 1985, 86, desculpem lá, agora não me recordar, mas estes dois símbolos têm uma carga no sentido de despertar. Eu acho que é importante reforçar isto, porque se me despertou naquele momento em que eu estive no encontro, claro que já tive a oportunidade de estar com os símbolos, quando passou na nossa diocese, naquele que me recordo em 2010, que me despertou, e porque é que as pessoas iam, porque é que os jovens estavam a caminhar. Claro que os símbolos, a simbologia propriamente dita, ajuda-nos muito a despertar. Não é? Porque é que tu usas esse símbolo? Não é? Porque é que tu usas uma cruz? Porque é que tu usas uma tatuagem, um piercing, ou uma coisa qualquer? Ou porque é que tu usas esse fio com essa coisa? Porque nós estamos ligados a alguma coisa, não é? Estamos ligados, nós estamos verdadeiramente... Esta ligação é tão importante que nos ajuda a compreender também que caminho é que queremos fazer. E eu acredito vivamente que a cruz e o ícone de Nossa Senhora vão nos ajudar a perceber que nós somos de Cristo, a despertar que somos cristãos. A outros que perderam, permitam-me que eu utilize este verbo, mas não sei se é o melhor, acho que não é o perder, é o tomar consciência. Há muitos jovens que certamente quando fizerem perceberem porque é que vocês acreditam. E nós vamos receber muitas destas questões. Não é? Vamos perceber, mas porque é que vocês seguem esse símbolo? Porque é que vocês vão a uma jornada? Porque é que isso faz sentido? Vamos ter mais perguntas de gente que perdeu a noção, não é? Dizemos assim desta forma, já não estão tão cientes disso, que nos vão questionar e que, por sua vez, vão fazer a experiência. E penso que o verbo despertar depois, o despertar vai nos ajudar a uma coisa que é o tomar consciência, a consciencializar para depois viver.
e acredito que isso vai deixar as suas marcas. Relativamente à Jornada Mundial da Juventude de 2023, o tema da Jornada de Lisboa é Maria levantou-se e partiu apressadamente. Quais as principais mensagens que destacas aos jovens sobre este tema? Primeiro, o nome, não é? Maria partiu apressadamente, não é? No sentido que é a identidade. Nós todos somos chamados a levantarmos e a corrermos apressadamente. E correr apressadamente não significa correr sem perspectiva, não é? O correr por correr é correr, é o sentido de caminhar, fazer o caminho com seguranças, e acho que esse é que é o grande desafio. É ele que nos chama, ele trata-nos pelo nome, assim como lançou um desafio, um projeto a Maria, a Nossa Senhora, não é? E ela recebe esta notícia, ela tem a necessidade de partilhar, e ela não guarda para si, não é? Vai partilhar com alguém, e sai dali, sai do seu contexto, sai da sua realidade e vai ao encontro, não é? Vai partilhar esta grande notícia para quem está ao seu lado. E estas são assim um bocadinho a mensagem daquilo que me interpela, e nesse sentido é aquilo que sinto-me chamado para anunciar, e nesse sentido não anunciar, mas ter a noção do que é que vou anunciar, ter a noção daquilo que eu quero partilhar. E todos sabemos o que é que Maria foi dizer à sua prima, não é? É dizer que tem consigo a presença do Filho, trazia no seu seio o Filho de Deus, não é? Jesus Cristo. E sabemos qual foi o que é que aconteceu com Isabel. O menino exultou de alegria, não é? Também este sentido que a alegria de receber uma notícia, e quando nós temos boas notícias para transmitir, acho que o mundo precisa de boas notícias, precisa de gente que passe estas notícias. Mesmo que às vezes no meio de uma catástrofe, é isso, nós temos que às vezes mudar e alterar um bocadinho os nossos pensamentos, e sentir que um bocadinho nós somos muito mais, não é? E penso que é este o grande desafio, e estamos a viver uma fase em que isso também nos ajuda, é isso mesmo, acho que já estamos a viver o Maria que corre apressadamente, que se levanta e que corre apressadamente, no meio das dificuldades, Claro. na altura. Existem muitas propostas para preparar a jornada de 2023, como o projeto CIS, ou o Dia da Jornada Mundial da Juventude, que acontece no dia 23 de cada mês, e certamente irão existir mais. Que propostas realças e que outras sugestões e desafios lanças aos jovens para preparar a Jornada Mundial de Juventude de 2023? A primeira delas é esta caminhada que dizias, que são as catequeses do CIS. Estas catequeses fazem parte de uma planificação, não é? que o Secretariado Nacional da Educação Cristã lançou como para os adolescentes. Porque os adolescentes vão ser amanhã os jovens que certamente vão participar nas jornadas, e com a sua dinâmica, porque toda a dinâmica do projeto vai muito numa construção de perceber como é que funcionam as jornadas e toda a caminhada das jornadas até à nossa de Lisboa. E acho que isso é importante fazê-lo e fazer esse caminho. Mais concretamente, para a jornada, nós temos agora vão surgindo sempre as novidades. Vão surgindo porque também à medida que as coisas vão acontecendo, vão surgindo novos desafios. Que realçavas da oração do dia 23, ou os dias 23, vai ser o dia da JMJ, em que todas as dioceses do país, cada uma à sua maneira, vai preparar um momento para o dia 23. Concretamente aqui na nossa Diocese de Coimbra, vamos preparar sempre um momento de oração pela JMJ. Vamos ter esta particularidade e de convidar os diversos grupos para preparar esta oração e para o viver numa igreja que neste momento nós escolhemos como uma igreja onde nós vamos fazer sempre a oração, que é a Sé Velha, e todos os dias 23, às 21 horas, haverá sempre um momento de oração.
Depois realçar um projeto já que tem a ver com as catequeses de preparação para a jornada, porque já estão aí, já estão no site da jornada, já estão essas catequeses, ou melhor, para este ano, que é um bocadinho dinâmicas que ajudem os jovens a preparar-se para a jornada. E é interessante, como em todas as jornadas mundiais da juventude, tem sempre uma proposta de catequeses. Neste caso, esta jornada não é no ano anterior, mas temos 3 anos antes, já estamos a fazer caminhada. Isso é bom de realçar. Por isso vamos ter 3 anos em que nós podemos caminhar diretamente para a jornada. E com catequeses de acordo com os temas de cada ano. E isso basta só consultar o site da jornada, a jornada da juventude, basta meter no Google, está lá tudo. Agora neste momento acho que é Lisboa 2023, penso eu, mas não tenho bem a certeza, mas é fácil, e lá estão as catequeses. Eu acho que isso é uma boa oportunidade para os jovens. Muitas vezes quando terminam as etapas de catequese, ou os grupos, quando terminam o crisma, que muitas vezes não sabem o que fazer, ou onde muitos já não querem fazer este caminho, ou já estão, entre aspas, fartos, ou já cansados de muitas vezes daquele registro. E há tanta forma de podermos continuar a fazer caminho. Isto é uma forma de fazer caminho, estes modelos. E depois, relativamente às outras iniciativas que vão surgindo, há iniciativas que vão surgir da parte da organização da jornada e há iniciativas que vão sair certamente da parte da Diocese, que estão a começar a ser trabalhadas e pensadas, mas é como digo, mas calmamente, porque as coisas vão acontecendo de acordo também com os momentos e não é só pedido também àquilo que é a Diocese. Eu acho que as paróquias também vão ter essa liberdade de começar a criar momentos. Acho que a liberdade de nós também fazermos caminho é importante. Agora é importante uma outra coisa, que é não criar coisas ou não sair dos temas de acordo com a jornada, porque se me apetece, não apetece-me este tema. Convém que haja uma linguagem que seja comum, uma linguagem que seja atrativa, mas que as próprias paróquias também podem fazer esse mesmo caminho. E penso que nesse ponto há muito para fazer. O Papa Francisco tem interpelado muito os jovens. Este aspecto, aliado ao facto da próxima JMJ se realizar no nosso país, também parece ser transformador na nossa Diocese, pelo que o Sr. Bispo, juntamente com a STPJ, tem visitado os vários arciprestados de forma a ouvir os jovens e preparar o próximo plano pastoral dirigido a estes. Assim, de que forma é que a Igreja precisa dos jovens e os jovens da Igreja? Primeiro, é muito feliz a iniciativa que o Sr. Bispo está a propor à Diocese. É feliz porque é de quem sente, de quem vive e de quem está a realidade, e quem compreende, quer compreender e quer viver a realidade juvenil, e nós necessitamos muito disto. Eu falo por mim como responsável, mas todas as paróquias sentem esta grande preocupação da juventude e que gostam de ver os rostos, e é importante que o rosto das juventudes estejam presentes nas realidades paroquiais. E nada melhor do que pensar num projeto. E se nós queremos pensar num projeto, nós temos que perceber o que é que esta área concretamente pensa acerca da Igreja e de outras realidades, de acordo com aquilo que nós chamamos de Igreja. Falamos desta forma. Claro que a Igreja é muito mais do que os padres, ou muito mais do que a questão da liturgia, é muito mais do que isso. A questão, muitas vezes, de sentido de comunidade. E para a Diocese preparar um plano, é preciso que haja esta preocupação de consultar aqueles que estão no terreno, não é? E esta preocupação do Sr. Bispo de ter estes encontros, preparar este questionário, responderem um questionário que é breve, que é fácil de responder, que os vai ajudar muito a que amanhã, quando se começar a preparar um plano, estejam lá muito bem claras as ideias que os jovens estão a propor para a Diocese, para esta igreja particular que é a Diocese de Coimbra. Eu acho que isso é muito feliz.
Para mim, acho que é muito importante porque nós precisamos de encontros, não é? Nós precisamos de sentir o- este calor, se assim podemos dizer, da juventude. Precisamos dos encontros porque estas atividades também ajudam muitas vezes a despertar, não é? E penso que isso é muito importante para já. E esta preocupação da Diocese, claro, em pedir ao Secretariado da Juventude para estar com o seu Bispo e vamos lá e vamos ao encontro e fazemos estes encontros de arciprestados e vamos, claro, numa linguagem muito atrativa, mais e de acordo também com a realidade que estamos a viver. Penso que no final destes 10 encontros que tivemos, porque já os terminámos, fazemos uma, uma avaliação muito positiva, porque sentimos muito a presença dos jovens e muitas das avaliações, muitos daquilo que nós, dos testemunhos que fomos pedindo nos arciprestados, há muita vontade de querer continuar a fazer este caminho. É fantástico, ainda bem, sim. E quais são as expectativas para 2023? Que eu esteja cá, e que tu também, para viver a Jornada Mundial da Juventude. A minha expectativa é que nos sintamos todos como corpo e não cair na tentação de vamos fazer ver ao mundo que nós fazemos coisas fantásticas, mas que façamos ver ao nosso mundo aquele que nós acreditamos. O nosso mundo, eu estou a falar primeiro de tudo para mim, não é? Para que qualquer um de nós. A experiência de uma Jornada Mundial da Juventude é preciso que eu faça uma experiência verdadeiramente com Cristo, para depois, quando estou a trabalhar, quando estou a fazer isto ou aquilo, quando estou a preparar uma jornada, eu chego àquele momento e depois desse momento eu continuo sempre a transmitir aquilo que acredito. E isto é que é o mais importante. Isso é o que eu quero. Não é uma questão de perder a fé ou de ganhar a fé. Claro que muitos jovens vão, à medida que vão fazendo as coisas, vão percebendo e vão se calhar até se convertendo interiormente. Mas que aqueles que já creem nele, que aprofundem verdadeiramente este Cristo, que ganhem, que façam da experiência de Cristo uma novidade, que ele seja sempre novo. E a partir daí, que quando nós partirmos, né, já nos levantamos, partimos apressadamente e agora temos uma grande missão. E essa missão temos que a descobrir. É continuar a anunciar este Cristo que acreditamos. É então ir ao encontro e levar esse encontro na nossa vida, não é? Gostarias de realçar mais algum aspecto ou deixar mais alguma mensagem para os jovens? Sim. Eu não sou de frases assim, daquelas todas fantásticas e bonitas e tal, ser testemunha. É engraçado que agora estava, antes de estar aqui, estás-me a fazer esta entrevista, estive numa reunião em que estamos aqui a preparar uma data de coisas neste sentido de envolvência dos jovens, mais a nível nacional, e uma das coisas que fica, era interessante que depois desta jornada, ou durante esta jornada, que deixássemos uma marca de geração JMJ, não é? Fôssemos a geração JMJ. Que os jovens fossem a geração JMJ. Como há a geração destas, daquelas, eu não sei o quê, mas que isto seja... Normalmente com sentido depreciativo. E este apreciativo, seria... não é? Sim, mas este não. Se na marca da igreja ficasse uma marca de geração JMJ e que fôssemos, que o nosso país, ao prepará-lo e ao vivê-lo, porque há muita gente que neste momento está a viver e eu tenho a noção de que há muita gente que quer vir à Jornada Mundial. Há mesmo muita vontade de querer vir a Portugal, de querer viver esta experiência. Acreditam muito. Acho que a imagem portuguesa atravessa muito bem as fronteiras. Não é só atravessar fronteiras, atravessa muito bem e numa perspectiva muito positiva. E eu tive a oportunidade, há bem pouco tempo, de estar num encontro em que percebe-se perfeitamente que há muito esta vontade de querer vir, de querer estar, de querer viver, de querer acontecer, de querer, se a jornada fosse amanhã já cá estavam todos. Todos não,
mas ainda bem que ela só é em 23. E demos graças a Deus pelo início da pandemia ter começado em 2020, para nós nos organizarmos e estruturarmos e pedir a Deus que de facto aqueles que têm responsabilidades no ramo da saúde e tantas áreas de investigação, que possamos ir encontrando um tratamento para esta realidade desta pandemia que estamos a viver e que certamente ao longo da história da humanidade houve tantas outras e tantos países que vivem epidemias e que aprendem a viver com elas, e esta que nos atravessou a todos. Se calhar hoje falamos de uma linguagem mundial, aqui há uns tempos atrás falávamos de uma linguagem mais do país, e isto atravessou, e que nós possamos sentirmos corpo, e que os jovens hoje sejam o corpo desta igreja, sejam um sinal vivo daquilo que acreditam e que não cruzem os braços. Eu acho que essa é que é a atitude, que não caiamos nessa atitude de cruzar os braços e deixar que tudo venha ter connosco. Eu acho que precisamos de levantar os braços, porque acho que precisamos de caminhar com sentido e de mãos bem erguidas para aquilo que acreditamos. Assim seja. Amém. Muito obrigada, Padre Dinis, por esta entrevista, por tudo aquilo que foste falando a nós jovens e também a toda a nossa comunidade que verá a entrevista. Por isso, olha, obrigada. Obrigado eu. E boa sorte. Que a comunidade de Soura seja a comunidade, seja o rosto da geração JMJ. Certeza que terá um bocadinho. Claro que será, então será. Claro que sim. Não, é de louvar o vosso trabalho, é de louvar, acho que é de louvar, eu acho que é bom sublinhar isto, o vosso trabalho, a vossa entrega, a vossa dedicação, acho que isso mostra-se e vê-se muito bem em todo o caminhar da catequese, desde com o grupo de jovens, com toda a envolvência. Acho que isso é de salientar, porque nós precisamos desta proposta e depois, claro, olhar para animadores que continuam a fazer este caminho porque fizeram a experiência e porque querem continuar a fazer a experiência e porque outros já o fizeram e deixaram esta missão. Acho que isso é fantástico, é só de agradecer a todos aqueles que já e que continuam, aqueles que já e que têm que trabalhar para que os jovens, para que os adolescentes e os jovens possam fazer este trabalho e que os jovens e os adolescentes que estão a fazer esta experiência amanhã sejam os testemunhas e animadores destes projetos, porque acho que isso é bom de salientar. E claro, e não é importante sentir isso, mas também de realçar o papel do pároco, que é o entusiasta da coisa e que acredita nos projetos e que, como a gente nos conhece estimula bem, a continuarmos. Padre Zé Cunha, que é o rosto da alegria, quando manda uma palmada nas costas a gente tem que estremecer, quer queira, quer não queira. É para acordar-nos, para não ficarmos sentados no sofá. Que é para despertar, que eu acho que é uma coisa que ele sabe muito bem. Ele desperta muito bem. É. Obrigado. E dentro desta pandemia às vezes é um bocadinho mais difícil estarmos despertos, mas vamos fazendo o nosso caminho e fazendo e unindo esforços para que as coisas também possam ser diferentes e nós também possamos ser diferentes e continuarmos a caminhar juntos. Levantarmos do sofá, que é tão apetitoso, mas nem sempre é a nossa missão e não é a nossa missão, portanto, vamos a isso. Obrigada, Dinis. Obrigada.